Boa noite, estamos de volta com mais um episódio do Fala Saúde Podcast. Peço desculpas a todos vocês, né? Nós ficamos 2 semanas afastados, tivemos imprevistos, né? E infelizmente não pudemos gravar, mas estamos aqui retomando os trabalhos e hoje nós estamos trazendo um tema muito interessante. Tenho certeza que vamos tirar muitas dúvidas e vamos fazer uma modificação na forma de encarar o parto. Estou com 2 mulheres incríveis de um projeto maravilhoso chamado Os Frutos da Serra. É um projeto incrível. Participei de uma palestra que elas apresentaram que eu achei magnífica e eu vou deixar que a própria Mica e a própria Letícia se apresentem. Boa noite, muito obrigado por terem vindo. Podem se apresentar para o pessoal de casa. Quem é a Mica? Quem é a Letícia? Boa noite, Diego. Boa noite, gente. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, né, da gente estar aqui. É muito importante a gente estar fazendo esse diálogo, principalmente nesse espaço que trabalha com o mesmo objetivo que a gente, né, que é melhorar a vida das pessoas através da saúde, de alguma maneira. A gente só tem um nicho muito específico, que são as mulheres que pretendem gestar, as mulheres gestantes, as mulheres que estão aí com seus bebês no colo. Meu nome me chamam de Mica, meu nome é Tamires, mas me chamam de Mica. É como eu me apresento também. Eu sou doula e educadora perinatal, vai fazer 10 anos agora. Muita experiência, né? Eu tenho 3 filhos. Minha primeira experiência com esse ramo foi com a minha primeira filha, né? Minha primeira filha nasceu num parto humanizado, que no caso foi domiciliar na época, né? E a partir, na verdade, o que me trouxe para a doulagem foi o parto da minha segunda filha, que foi uma filha que eu perdi. Eu já sabia que ela não estava mais com vida dentro do meu ventre e precisei induzir um parto, né? E aí, na época, eu tinha um plano de saúde, escolhi ir pro hospital, né, do meu plano de saúde. E o pós-parto, né, assim, eu fui lidando com as coisas com muita praticidade, porque eu queria só passar pelo movimento todo e lidar com a parte emocional depois. Sim. E aí, lidar com a parte emocional depois, veio essa luz em cima do quanto a experiência foi negativa em tantos aspectos. E eu só pensava, nossa, e se fosse uma mulher com um bebê vivo? Exatamente. A equipe não tinha o menor manejo. Hoje em dia a Sarinha teria 10 anos, né? Que foi quando teve a virada da minha chave. Sim. Que você viu que era necessário. Foi 2012. Isso aconteceu em 2012, num hospital particular aqui da cidade. Foi uma experiência bem, bem ruim dentro do contexto. Só piorou, né? Exatamente. Mas, assim, foi o que, ao mesmo tempo, né? Hoje em dia eu lido muito bem com esse fato. Estou aqui falando com você sem tristeza, sem peso no meu coração. Sou muito grata pelo tempo que a Sara esteve comigo. E compreendo, inclusive, que essa nossa experiência de vida juntas serviu justamente para abrir essa porta, que era alguém precisa olhar para isso aqui. Sim. E aí eu comecei a observar, porque como eu tinha tido uma experiência muito positiva e muito humanizada, eu não fazia nem ideia do que era uma experiência de parto fora desse contexto. E aí eu comecei a olhar para isso. Foi quando nasceu o Frutos da Serra. Né? Você acha que é um padrão, é sempre assim. Justamente. Aí a gente começou a buscar, assim, como é que estão acontecendo as experiências de maternidade das mulheres desde o primeiro momento aqui na cidade? E aí foi quando, na verdade, o Frutos da Serra nasceu antes mesmo da minha formação de doula. Eu comecei a fazer roda para poder entrar em contato com as experiências das mulheres que estavam parindo na cidade, dentro dos ambientes hospitalares. Antes mesmo da minha formação. A minha formação veio meio que, é isso aqui que eu preciso para... Então, vou ter que estudar para poder... para solidificar esse trabalho, eu preciso dessa formação. E aí foi aí que eu entrei, assim, me apaixonei pelo mundo do nascimento, né? Do gestar, do conceber, do parir.
Enfim, essa é a história do Frutos da É Serra. um momento muito importante, né? Sim, não, a Letícia vai poder falar mais sobre isso. É um Ela momento tem importante. bastante estudo sobre essa questão do início da vida Da e potência. como isso interfere e se reflete no resto da nossa vida. Aquela palestra foi fantástica. Eu falei, cara, e faz todo sentido, Sim, sabe? faz. Cientificamente faz todo Sim, sentido. E a faz gente todo tem, sentido. assim, e aí a gente olha, por exemplo, para o que a gente está vivendo hoje em dia politicamente no Brasil e pensa, e se pergunta, o que houve de errado aqui? Como nasceram, Como como a foram gente- gestados. Como né? essas pessoas foram gestadas e paridas Sim. e nutridas É, porque e a gente- cuidadas na a sua gente primeira percebe- infância? A gente percebe que a gente não tem a gente até tem um pouco de empatia na sociedade, mas a gente não tem o braço mais importante da empatia, que é a misericórdia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Tá, mas se eu não tiver misericórdia, quer fazer alguma coisa enquanto eu me coloco no lugar desse outro, não adianta só ter a empatia. Sim. Eu olho, fico chateado, triste, mas você continua aí e eu continuo aqui, porque fica mais tranquilo. Sim. Entendeu? Sim. E você observa, eu fico muito triste quando a gente vê que para o parto, ele ser um parto bom, um parto como deveria ser, eu dependo da equipe. Sim. Eu acho que isso não deveria acontecer. Eu deveria que em todas as equipes eu ter o parto com esse padrão. Exatamente. Aí é onde eu acho importantíssimo o Frutos da Serra. Por quê? Porque quando eu tenho uma mãe gestante, que ela sabe do que ela precisa, ela sabe dos direitos que ela tem. E sabe do que ela é capaz, que é aonde a gente Exatamente. enfatiza, né? Então ela vai saber se impor e ter um parto melhor. Sim, porque né? é isso. É o que a máxima da humanização do nascimento, uma das máximas do movimento pela humanização, é que o parto é da mulher. E quem faz o parto é a mulher. O médico assiste. Exatamente. Ou dá assistência. Agora, fazer alguma coisa, quem está trabalhando é a mulher. E isso é o que a gente tenta levar para dentro da roda, com o nosso conhecimento, com como a gente conduz esse momento, até para elas entenderem que porque a gente ainda tem muito chão pela frente. Nesses Sim. 10 anos, eu talvez tenha dado 2 passinhos de formiguinha para melhoria Caramba. do cenário aqui em Friburgo, que a gente já vê coisas Sim. muito melhores. Há 10 anos atrás, a gente não podia parir com acompanhante na maternidade Não ainda. podia. Até do E já tinha lei. já tinha lei. Até ano passado, nos hospitais particulares, todos os hospitais particulares, o protocolo era: chegou a termo com um problema de saúde, é direto para cesárea. Liga para o sobreaviso, prepara a sala de cirurgia e vamos. Não existe. Peraí, deixa eu avaliar aqui para ver se o bebê já está nascendo ou não. Quantas mulheres eu bati na Unimed? Desculpa falar o nome. Quantas mulheres eu já cheguei com 8 de dilatação, num parto andando super bem, que a equipe falou, não, aqui ela já sabia que o protocolo aqui é cesárea, então estamos indo para a cirurgia. Então, assim, o processo é muito lento, mas a gente acredita muito que o processo é muito lento na coletividade, mas as experiências individuais de cada uma podem ser significativamente melhoradas através do conhecimento, do empoderamento, que é uma palavra que eu odeio, mas enfim. O significado é esse, o entender o seu poder, porque o que a gente está vivendo hoje é o desmoronamento, o que foi tirado de nós, o que a gente está vivendo é a gente tentando resgatar o parto como sendo algo, não é uma experiência, não é essa palavra que eu estou querendo, um acontecimento que é próprio da mulher. Eu não estou brigando, não é um cabo de guerra entre mim e a equipe médica. Sou eu que estou parindo, sou eu que estou gestando, sou eu que vou parir esse bebê. Exatamente. O poder é meu. E a escolha deveria ser... Exatamente. E isso, assim, através de toda a gestação. Então, se a gente não entrega esse poder para uma mulher, como que a gente confere a ela, por exemplo, o bem-estar dela, né? Como que a gente, se a gente não confere à mulher
o poder de parir seu próprio filho, como a gente confere à mulher o poder de gerar e gestar seu próprio filho? Se ela não tem capacidade de pari-lo, você entende sim, eu entendo. A incoerência E do discurso médico? E a gente acaba tendo muitas mistificações por trás disso. Porque se você for perguntar para a maioria das mulheres, não vou nem nas gestantes não, nasquelas que às vezes pensam em ser mãe ainda, pensam em entrar numa gestação, ou estão tentando, e você vai perguntar sobre a forma de parto que elas querem, elas têm uma demonização do parto normal. Sim. Elas querem cesárea. E elas acham que a natural. cesárea é o melhor. E a gente entende e acolhe, inclusive, porque socialmente foi construído dessa forma pra gente. Porque a gente está falando de uma transformação cultural, na verdade, de uma revolução cultural. E essas transformações culturais, elas levam anos, décadas pra gente atravessar e chegar num novo cenário. Então, cada mulher que acessa essa vontade de parir numa cesárea, de ter uma intervenção cirúrgica no seu parto, ela está apenas reproduzindo aquilo que foi passado de geração por geração e introduzido também nas mídias e certa manipulação que tira esse poder, né, do corpo da mulher. E a gente vê isso até no ciclo menstrual, né, as coisas que envolvem, que entregam para as mulheres o maior poder de ser mulher, né, que é esse poder de morrer e renascer, né, essa camada uterina que morre, abre espaço para o novo, emocionalmente e também fisiologicamente, se a gente botar ao lado do que é parir e o que morre, o que nasce na mulher quando ela pare e ela se apropria do parto, e aí a gente coloca isso. Em que cenário cultural a gente está parindo e menstruando hoje? É tudo precário, é tudo terceirizado, então eu entendo que o fato da gente estar vivendo assim hoje, tirando esse poder da mulher, da fisiologia dela, reflete também na nossa doença social, né? Em toda a falta de empatia, a falta de misericórdia, como você trouxe, porque as nossas mães, né, elas estão sendo violentadas no lugar mais delicado e poderoso que elas têm. Exatamente. Né? Então, é muito maior. E é um momento que, assim, você passa ali, né, as 37 semanas, o famoso 9 meses, né, que as pessoas falam ali, e você passa toda aquela expectativa, e a gente tem, e se você for conversar com as gestantes, todas elas têm medo do parto. Elas têm medo do parto. Você vê casais que às vezes começam a juntar dinheiro desesperadoramente para pagar o parto numa situação particular, porque tem medo do parto na instituição pública. Sim. Né? Medo de relatos que escutou, de violências que são cometidas. E quando a gente fala em violências cometidas, né, eu falo isso para os meus alunos, porque a gente fala violência obstétrica, e a violência obstétrica ela é no ato da própria obstetrícia num todo, em todos os profissionais envolvidos. Porque a gente acaba ligando ao médico. Sim. Que a violência que está cometendo é um médico obstetra. Não, nem sempre. Né? Você, infelizmente, vai ter um profissional médico que vai cometer a violência obstétrica, mas você tem enfermeiros que cometem violência obstétrica. Sim. Você tem técnico de enfermagem que comete violência obstétrica. A própria tem recepcionistas. Eu sofri violência obstétrica da recepcionista. Exatamente. Eu sofri violência obstétrica das equipes, de uma forma geral, mas mais velada. A violência mais, assim, contundente foi da equipe da recepção, que eu entendo que não é por mal, mas são protocolos que elas precisam seguir, né? E assim, é por falta de conhecimento, falta de boa orientação, né? Isso que... Quer continuar? Não, pode falar. Porque isso que você está trazendo de ser protocolo é justamente aquele tema da palestra que a gente trouxe aqui para Friburgo, que era de mudar o nome de violência obstétrica para violência hospitalar, entendendo que o fato das pessoas estarem naturalizando, os profissionais estarem naturalizando as violências, eles estão também inseridos na violência. Exatamente. Porque quando você invade ou fere, né, o espaço da outra pessoa, você fere a mulher no ato, você também está se ferindo e repetindo os próprios traumas do nascimento daquela enfermeira, do nascimento daquele médico, que não foram olhados, não foram trabalhados, e eles estão ali realizando a violência, a invasão sem consciência. E é sempre naquele pensamento. Comigo foi assim também, eu não morri, tô aqui, tô trabalhando. Exato. Mas eu queria só interromper esse papo que já tá muito bom pra Letícia se apresentar. Vai fluindo, é muito bom. Muito bom. Eu vou aproveitar esse gancho que vocês estavam trazendo do medo do parto, porque a minha chegada, né, eu acho que ela vai para essa direção. Minha chegada para esse caminho de guardia da vida, né?
Eu chamo o meu serviço de guardia da vida porque, além de doula, né, educadora pré e perinatal, eu sou produtora cultural, indigenista, trabalhei com indígenas. Então, hoje, quando eu atendo o início da vida, eu sinto que eu estou atendendo ao planeta, né? A ecologia do mundo, a ecologia do ventre. Então, é assim que eu me apresento. E esse lugar do medo, ele passou por mim no início porque eu me questionava, ok, por que a gente tem medo? Eu acessava em mim esse medo, né, de parir. E aí, quando a gente vai começando a acessar alguns estudos, às vezes um vídeo, né, do Instagram, às vezes uma palestra, uma entrevista que a gente vê, vai caindo umas fichas e a gente começa a repensar por que essa crença, por que esse medo. E isso me chamava muita atenção. Até eu me dar conta que por trás desse medo estava o meu maior poder, né? E eu creio que a minha história, ela começa muito parecida de forma com a da Mica, porque ela também veio de uma perda gestacional, né? Eu também passei por uma gestação e por uma perda. E eu fui chamada para essa doula, né, para estudar o início da vida, quando eu senti que tinha um bebê no meu campo que eu ia engravidar. Então, eu e meu companheiro, a gente se preparou por 1 ano. Nesse meio tempo, eu me formei como doula, me formei como educadora perinatal, estudei 1 ano todo junto com ele. E eu percebia que era todo esse bebê apresentando o que o início da vida poderia ser, né? E o tanto que a gente podia se preparar também para uma concepção, para que a gestação fosse mais nutrida, né? E não fosse o momento, na verdade, da gente desconstruir tudo ou trabalhar tudo. Então, foi um longo período de deixar muitas crenças e ideias, né, que vinham da ancestralidade, da mãe, da avó, para conhecer o novo, né? Como que é parir, como que é gestar, né? Que o que já tinham me mostrado era muito doloroso, muito assustador. Exato, causava medo, né? Exato. E aí, a gente viveu uma gestação onde o ambiente externo era muito estressante, aconteceram várias coisas, e eu pude ter a experiência de parir esse ser, né, que viveu 10 semanas no meu ventre, de uma forma autônoma em casa, né? Então, eu não quis a interferência do hospital, e eu tive uma experiência fabulosa. A minha experiência de sentir a morte, permitir sangrar e aceitar aquela passagem, me levou para um estado de tanta confiança no meu corpo e na vida, que foi o meu salto, assim, de força para trabalhar com o início da vida e para falar que tanto o parir para a vida e o parir para a morte podia ser de uma outra forma. Nossa. Então, eu ouço a amiga contar, quando ela me contou, né, da experiência dela com a Sara, eu sinto muitos arrepios, assim, muitos calafrios de imaginar você estar passando pela dor mais delicada da sua vida, né? Que é se despedir dessa ideia de criar um filho, de você passar por esse sangramento. É fisiologicamente, emocionalmente muito sensível. E pensar a forma que é tratado no hospital, ela é muito desumana, né? Então, para esses dois aspectos, parir para a vida e parir para a morte, a ser desumano, né? A gente está, parece que, ferindo uma das coisas mais sagradas que tem na experiência humana, que é trazer um ser humano para a vida. Sim. Então, Uma coisa que eu gosto sempre de falar quando a gente aborda esse assunto, principalmente numa roda que não tem muita gente pensando sobre isso, é que a gente peca muito, não gosto dessa palavra, desse verbo pecar, porque remete a uma coisa religiosa que não é da qual eu acredito, mas assim, a gente peca muito enquanto humanidade, né, para com os outros humanos, quando a gente deixa de perceber ou de... Eu tô pensando em inglês, gente, desculpa. professora de inglês. Não consegui achar a palavra em português. Quando a gente deixa de... Fala a palavra em inglês. Acknowledge? Como é que fala acknowledge em português? Sabedoria. Não é... Quando a gente deixa de perceber mesmo, eu vou usar perceber, mas não é exatamente isso, de reconhecer, a gente deixa de reconhecer a mulher enquanto única nave para se chegar ao planeta Terra. Não existe outro caminho para um ser humano chegar aqui. O único dispositivo que nós conhecemos enquanto seres humanos para chegar ao planeta Terra é o ventre de uma mulher. E nós não estamos cuidando das nossas naves como elas deveriam estar sendo cuidadas, né? Nem no lançamento e nem na aterrissagem. Verdade. Sim, porque a gente fala também da relação sexual, né? Do que é concepção. Porque no fim das contas, pegando o gancho do que a Lê acabou de dizer, o parto nada mais é do que o final de uma grande relação sexual. Isso. Que iniciou lá no coito e termina com um bebê saindo. Exatamente. Não significa que é um momento erotizado. Não é isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo que
é Do ciclo da parte... preservação da vida. É parte da relação sexual. É como se fosse o ato final ali, né? Daquele ciclo específico. E a ciência e a fisiologia, ela afirmam isso o tempo todo através dos hormônios, né? Então, a gente entende que se o que vai gerar contração é a ocitocina, e a ocitocina, ela também vem no orgasmo, ela também vem na relação sexual, e a gente pensa, qual é o ambiente da relação sexual? É escurinho, é silencioso, é privado, é seguro. Então, como deve ser o ambiente do parto? A gente pode usar isso como parâmetro, deve usar isso como parâmetro, porque os hormônios que vão fazer a dança ali daquela chegada, a melatonina, que é do escurinho também, vão demandar que o ambiente seja assim, e também já evidencia o quão distante a gente está disso num cenário hospitalar de hoje, né? Quando não é um parto humanizado, Sim. né? Quando não tem esse cuidado. Principalmente Verdade. dentro dos hospitais públicos, assim, aqui na região principalmente, a gente tem relatos de mulheres que, quando se dão conta, estão com 10, 15 estagiários dentro da sala de parto assistindo a ela ser violentada, né? Porque além dessa plateia, Deveria ainda temos condutas... 1 ou 2, né? Não, 10, no 15. máximo. Eu entendo a necessidade de avistar, de estar presente, mas eu acho que são duas questões. Primeiramente, precisamos passar por uma autorização Sim, dessas às mulheres. vezes nem é comunicado, né? Não, na maioria das vezes não é. É uma coisa totalmente à revelia. E segundo, haver um preparo mínimo da equipe. E diminuir drasticamente a quantidade de gente sim. presente em cada parto, por favor. Eu não sei agora como é que tá, mas quando fiz os meus estágios, só podia ir 1 por vez. Ah, legal. Porque Entendeu? hoje em dia tá intenso, assim. Eles não deixavam ir muito, entendeu? A gente ouviu na roda, né, esse relato. Foi na Sim. roda do Frutos da Serra que a gente fez. Naquela época que você foi na palestra, Sim. a gente fez algumas rodas em algumas comunidades. E aí vieram muitos relatos de parto na maternidade local, né? A maternidade municipal, que a nossa maternidade, ela atende, se eu não me engano, 12 municípios da região. Que é o único hospital maternidade público da região. Assim, de vários municípios. De vários municípios. Os outros municípios só têm hospitais generalistas, que não tem, por exemplo, acho que obstetra de plantão. Aí você tem uma demanda Sim. gigantesca, Sim. muitos partos ocorrendo. E aí é onde que a gente até entende que você fica com uma equipe, às vezes até um pouco... uma equipe cansada, né? Sim, totalmente. Cansada, desfalcada. Desfalcada, mas porque já falta mais, profissional. mas falta uma direção. Exatamente. Falta um protocolo de humanização. Não, falta seguir o protocolo, né? Porque nós temos o protocolo. Inclusive, nós temos o selo, né? A maternidade Nova Friburgo, ela tem o selo de Hospital Amigo da Criança. E vinculada à Rede Cegonha. A gente não Para nunca... parto humanizado. Então, é interessante você ter tocado nesse assunto. Como eu já estive presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, justamente nesse lugar, enquanto doula, para melhorar as experiências da maternidade. E nesse embate político, eu descobri que o banner está lá, da Rede Cegonha, mas nós nunca fomos credenciados. Porque a gente ficou estagnado no lugar que a gente precisava fazer uma contratação de não sei quantas enfermeiras obstetras que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Aí não entrou E para a aí Rede não Cegonha. entramos para a Rede Cegonha, e agora o nosso presidente desfez a Rede Cegonha e continuamos aqui, remando. Acabou a Rede Cegonha? O governo federal acabou com a Rede Cegonha até alguns meses. Não tem mais credenciamento. Não sabia que a Rede Cegonha tinha Não tem mais acabado. credenciamento, não tem mais verba federal Pra para Rede Cegonha. Rede Cegonha. Gente, Que me é pegou um- de surpresa. Sim, sinto lhe informar, Diego. Eu ensinei isso Já choramos. Eu ensinei isso mês retrasado. Choramos um bocado. Sobre a Rede Cegonha. E para mim, na verdade, o mais grave, assim, em termos de maternidade Nova Friburgo, é esse lugar que a gente mora, assim, de não ter o selo, não estar nem próximo do que dizem as diretrizes da Rede Cegonha. Não estamos Sim. nem um pouco. Amigo da criança, eu até, assim, diria que lá vai. O banco de leite da maternidade é excelente. Excelente. As profissionais do banco de leite são excelentes. Agora, em termos de parto, estamos a ver navios.
né? Estivemos a ver navios. E aí eu fazia reuniões com subsecretária de não sei o que lá, secretária de saúde. Tanana. O que a gente precisa para credenciar a maternidade na Rede Cegonha para começar a ver a mudança acontecer? Estamos parados aqui por causa disso, aqui por causa disso. Tem algumas questões estruturais de espaço, mas o que pegou mesmo foi a falta de profissionais de enfermeiras obstetras, porque era um dos requisitos. Um dos requisitos era a gente ter parto de baixo risco sendo acompanhado apenas por enfermeiras obstetras, como é feito na maioria dos hospitais com a humanização na sua vista, né? E aí, falando em humanização, eu gostaria de abrir esse espaço para a gente desmistificar a humanização do nascimento. Eu acho porque assim, quando a gente fala em parto humanizado, eu acho que vem em mente aquele cesárea. parto... Imagens, ideias... Não, eu acho que parto... Tá, Diego. Eu acho que a primeira coisa que a mulher pensa, parto humanizado, eu cheguei e faço a cesárea. Não senti dor, não senti sofrimento, ninguém falou nada. Ou quando não é um parto cirúrgico... A mulher, quando a gente fala em parto humanizado, as mulheres pensam ou uma mulher assim, no meio da natureza, também, na beira de uma árvore com uma cabocla ajudando ela a parir, sabe? Ali na beira do rio. O rio passando, a lua cheia, o lobo uivando, uma coisa assim muito mística. Ou é aquela coisa assim, cena de vídeo de parto do YouTube. Aquela coisa em preto e branco, a meia luz, tocando uma musiquinha linda ao fundo. Normalmente é um melim, alguma coisa assim, voz e violão. Exatamente. E aquela mulher linda com beijinhos na testa. E daqui a pouco, eis que surge um bebê. Que vem pro colo e vai mamar. E tá todo mundo lindo. E o bebê nasce limpinho. E a música chega no clima. E o bebê nasce limpinho, né? Não, O bebê várias coisas. Então, assim... Inclusive, todos esses cenários que eu pintei podiam acontecer perfeitamente num parto desumanizado. Porque não se trata de ambiente, e não, assim, se trata também de ambiente, mas não se trata estritamente de ambiente, ou estritamente eu tinha uma amiga que falava que era uma listinha do espoleto, que você falava assim, quero banheira no meu quarto, quero bola de pilates, quero doula, quero aromaterapia. O que você vai querendo? Tipo não, né? Não se trata de um checklist dos ingredientes que você vai escolher pro seu parto, né? Você quer falar, Lê? Eu tô falando pra caramba. Não, tá ótimo. Eu tô te ouvindo entendendo que é um conceito, é uma coisa que tá dentro do intuito de cada profissional e não na prática. Sim, justamente. E que, na verdade, assim, se você for parar para estudar do que se trata a humanização do nascimento, o movimento pela humanização do nascimento, ele repousa sobre 3 pilares básicos, que são o protagonismo da mulher, que é a mulher e o bebê enquanto centro de todas as decisões. Então, não existe o centro cirúrgico precisa ser liberado, não existe... Primeiro, espero que a mulher não esteja parindo no centro cirúrgico, mas enfim. Não existe a sala precisa ser liberada, não existe o médico tem outra cirurgia para fazer, não existe o hospital tem um protocolo de que se não parir em 10 horas precisa ir para... Enfim... O que precisa estar no centro é a saúde e o bem-estar da mulher e do bebê que está para nascer. Primeira coisa, né? É nesse sentido do protagonismo. Inclusive respeitando as escolhas dela. Por exemplo, episiotomia, que é o cortezinho no períneo, o pique no períneo, que eles falam assim, vou dar um piquezinho como se fosse ser uma coisa assim, você nem super vai sentir. Natural. Normal. Corta seu peru fora, ver se fica bom. Também, normal. Corta um pedacinho só ali, da pontinha ali. Pra ver se é tranquilo. Enfim. Não é bom. Não é bom. Então, só exemplo. A mulher chega no hospital, aqui em Friburgo, chega no hospital para parir seu bebê, já ela teve orientação da Roda do Frutos da Serra e entende exatamente o momento de ir para o hospital, para não ir cedo demais. E ela chega no hospital com francas contrações, em franco trabalho de parto. Bate na recepção, já nem pedem muitas informações dela para cadastro, não. Leva, senão vai parir na recepção. Quando ela chega lá, obviamente, com toda essa adrenalina, a ocitocina deu uma reduzida, ela teve menos contrações fortes.
Chega lá, dá tempo do médico prepará-la para o parto. E ela diz, não quero episiotomia. O que ele vai responder? Aqui quem manda sou eu. Sou eu, seu médico. Sendo que não existe nenhuma evidência científica de nenhum tipo que diz que a episiotomia é benéfica para todos os partos. A gente, em alguns hospitais, em alguns plantões, a episiotomia é feita como rotina. Como rotina. E não pode. Tem que ser casos bem específicos. Muito específicos. Muito com critérios bem estabelecidos. Existe uma porcentagem ridiculamente absurda a nível de um médico com 20 anos de carreira, talvez não tenha feito uma. Conheço médicas que deixaram de fazer, inclusive, porque aprenderam na faculdade e com a prática entenderam que não é assim que se faz, que não é necessário e que estão há décadas sem tem profissional que recorre como se fosse. Como se fosse. E aí, isso é tirar a mulher do protagonismo. Porque você se apoia no conhecimento que você adquiriu com sei lá quem e sobrepõe a vontade daquela mulher, que no fim das contas vai ser mutilada. Que não deixa de ser uma mutilação. Exatamente. Contra o seu... E se você parar para analisar, uma invasão do corpo da outra pessoa. Sim, sim. Porque dentro da ética em saúde, essa própria frase, o médico, quem manda sou eu, que eu sou o médico, ela vai contra a ética na saúde. Sim. Porque quando você estuda a ética na saúde, você aprende em ética na saúde que todo o tratamento ele tem que ser autorizado pelo paciente. O paciente está aqui morrendo. Ele tem que tomar esse copo de remédio, senão ele vai morrer. Eu chegar ali e ele fala assim, não quero tomar, eu quero morrer, eu não posso amarrar ele e jogar ela abaixo. Sim. Entendeu? O tratamento, ele é aceito ou não pelo paciente, o direito dele. Mas aí você tem casos mais desdobramentos, né, que eu posso, através... o paciente às vezes não está nas suas perfeitas condições mentais, está desorientado e tudo mais, que eu consigo autorização de familiares. Mas se eu não tiver autorização de ninguém e houver recusa de tratamento, não posso fazer o tratamento. E é interessante você dizer isso, Diego, porque isso só denota o quanto nós não temos mesmo controle sobre os nossos corpos quando a gente está gestante. Assim, num cenário desse, em que o bebê normalmente não está sofrendo. É só uma questão de vamos esperar e respeitar esse períneo aqui. Esse tempo também. E aí a gente vê que esse cenário hospitalar e a forma que é feita o pré-natal em muitos lugares e o próprio parto se torna um cenário perigoso. Porque se ele está gerando adrenalina, se ele vai ter luz branca, se o médico vai falar dessa maneira com a mulher, não vai fisiologicamente permitir um parto pleno. Então a gente está falando de obviedades, né? Sim. Se a gente precisa de evidências científicas para confirmar o óbvio, né? Porque é óbvio que o médico não deve ser rude com uma mulher em trabalho de parto, né? Exatamente. É óbvio que o médico não deve ser rude com ninguém. Então, principalmente com uma mulher em trabalho de parto. Mas a gente precisa de evidências científicas para entender o que está acontecendo. Tem evidência científica, tem os hormônios, tem o que precisa acontecer para parir. Então, a gente não precisa também fechar os olhos para o estado que uma mulher fica quando ela vai no pré-natal e fala com um médico que não olha para ela, que não tira as dúvidas, que é rude, que também tira a autonomia dela e já define coisas, que faz um toque sem nenhuma necessidade, às vezes, sem nenhum cuidado também. Então, a gente está perdendo a noção da vida totalmente. E você foi uma coisa fantástica, porque eu acho que a orientação ela é a parte principal do cuidado. E isso diz qualquer profissional, seja ele enfermeiro, médico, técnico, sabe? Eu converso muito com meus alunos, eu falo para eles, vocês têm que saber para vocês saberem orientar. Para vocês não serem aquele profissional robô de tudo falar assim, não tem que falar com o médico, tem que falar com o enfermeiro. Aí você vai estar na unidade, não tem médico, não tem enfermeiro, não sei o que eu vou fazer. Entendeu? E outra coisa, a gente vê muito profissional, né, que se arredonda a falar que é normal. Às vezes tá a pessoa cheia de preocupação, tá a pessoa ali, às vezes até angustiada, e a única frase que ela escuta é, não, isso é normal. Exato. Explica pra ela por que é normal, tranquiliza ela. Não, fica tranquilo, isso acontece por causa disso, disso e disso. Sabe? Você só falar é normal e joga. E às vezes a pessoa fala que é normal e não é normal. Isso. E se as meninas... Esse que é o pior.
Se as meninas não passaram por uma educação sexual direito, né, durante a escola, com a família, no mínimo durante a gestação essa informação precisa chegar. Exatamente. Como é que a gente espera que elas vão chegar num cenário de parto e saber o que é violência, assim? E a gente tá passando por uma fase no nosso planeta, e no Brasil principalmente, que as mulheres estão saindo do parto completamente violentadas, completamente traumatizadas e nem sabem disso. E que você vai perguntar para elas como foi o parto. Ah, foi bom, E o que aconteceu? Subi em cima da minha barriga. O que aconteceu? Gritou comigo. Me cortou sem eu deixar. Não deixou tocar na minha filha. Falou quando que na hora de nasceu. fazer não gritou assim. Exatamente. Eu já ouvi essa frase. Que vontade de bater. É assustador. É assustador. Uhum. Na hora de fazer tava bom, né? Não tava gritando Sim. assim, né? Pô, a gente sabe que a dor de parto é uma das piores dores que tem, cara. Como é que a mulher não vai gritar? Para concluir o pensamento que a gente rodou e eu não fechei a tríade da humanização do nascimento. Protagonismo da mulher, conduta baseada em evidência científica e equipe multidisciplinar, que inclui não só o médico obstetra, como a equipe de enfermagem, os técnicos enfermeiros, às vezes fisioterapeuta, doula, psicólogo, se for necessário, psiquiatra, enfim. Tudo vai depender da pessoa que a gente está... Da demanda do parto que está ali acontecendo. Da demanda da gestante, porque isso deve começar... O parto humanizado ele é construído dentro do pré-natal, né? Através do pré-natal. Não tem como uma mulher... preparar um plano de parto e definir as suas escolhas sem que ela tenha informação na frente dela. Exatamente. Até porque é aquilo, assim... Raras são as mulheres que acessam as informações, como as informações baseadas em evidências, e que optam por uma cirurgia. Quando elas compreendem a gravidade dessa cirurgia e os benefícios de um parto natural... Ela escolhe parto natural. Sim. Escolhe um parto natural. Sim, é muito frequente, É claro que existem pesos psicológicos, medos absurdos, traumas familiares. Isso aí, assim, vão haver situações e situações. Óbvio. Agora, a gente tem uma taxa de cesariana igual... Agora, em Friburgo deve estar menos. Mas até 2 anos atrás, dentro do particular, a gente tinha uma taxa de 97%. É muita coisa, é muito de alto. partos. Eu fico arrepiada só de pensar. É muito alto. E o parto é um E parto 97 só porque aqueles outros 13 foram aqueles que nasceram, assim, no carro, a caminho, na recepção. Porque o parto normal ele é extremamente importante pro bebê. Sim. Ele é extremamente importante. É a nossa maior descarga de hormônio de ocitocina. Sim, gente. Da vida. Sim. É quando a gente atravessa o canal vaginal. Quando o canal vaginal nos faz aquela massagem de corpo inteiro. Sim. E a gente sai. É o momento que a gente gera maior descarga de ocitocina da nossa pequena vida. E que será a maior descarga de ocitocina da vida até morrer. E aí, eu tenho pensado muito nisso ultimamente por conta do cenário político que a gente está vivendo, assim. Isso tem vindo muito à tona. Eu tive toda uma discussão política com uma pessoa usando isso como base, sabe? Há quantas décadas a gente está... Só em parto normal. A gente está tendo... Há quantas décadas a gente vive nessa pandemia de cesariana? Porque era uma epidemia quando a gente pensa... É uma epidemia quando a gente pensa em Brasil. Mas se a gente for olhar para o... É uma questão mundial. Exatamente. E deixa eu perguntar, como que seria, num contexto ideal, o parto ideal? Naquele momento ali. Porque o parto não é só... a gente, quando pensa em parto, né? A gente tem que acompanhar toda a trajetória, né? Eu tenho que trazer essa mãe durante toda a gestação, de forma correta, com acompanhamento, com os exames que têm que ser feitos, com as orientações que têm que ser feitas, a alimentação, né? Tudo. Mas aquele momento é o momento mais aguardado ansiosamente, que às vezes não vem como a mãe está esperando, né? Não vem daquela forma como ela queria, vira às vezes um trauma, onde sempre que ela vai falar do parto, ela fala de forma pesarosa. Né? Como que seria esse parto ideal? Eu diria que era bom a gente olhar o que é o cenário ideal do início da vida. Um cenário ideal sobre o início da vida humana seria a gente educando as meninas e os meninos quando eles estão entrando na adolescência, ou até antes, na infância, já trazendo uma visão do que é a energia sexual, do que é gestar, do que é um bebê chegar no mundo.
E a gente chega na adolescência já trabalhando a energia sexual, o que é sexo e que sexo gera uma concepção. E a gente traz, então, o que são os fatores favoráveis para uma concepção saudável. E aí a gente chega no que é uma gestação saudável. E durante todas essas fases que um casal ou que uma mulher vai passando, ela vai compreendendo o que é o cenário ideal para um parto para ela. Então, eu não sinto de dizer o que é um cenário ideal de parto, mas que um cenário ideal do início da vida é a mãe e o pai, ou minimamente a mãe, saber o que é necessário para ela e para a saúde dela, para o parto dela e daquele bebê. Complementando a fala da Lê, eu concordo plenamente. Eu acredito que não exista, eu sempre falo isso, na real, né? Não existe o parto ideal, a idealização universal do parto. A idealização universal do parto é um parto em que a mulher esteja plena em sua autonomia, compreendendo tudo o que está acontecendo com ela e sendo amparada conforme necessário. Fantástico. Então, assim, aí voltando, o que é um parto humanizado? Não é um parto necessariamente à meia luz. Porque pode ser que a mulher que está em trabalho de parto peça para acender a luz. Não é um parto que está tocando mantra, porque pode ser que a mulher queira parir em silêncio. Não é um parto que tem 2 pessoas dentro da sala, porque pode ser que uma mulher queira a família inteira junto, que é assim que ela gosta de parir. Que é assim que ela se sente segura, com todos os irmãos ao redor, orando por ela. Fantástico. Enfim, o parto ideal é o parto onde a gente abriu espaço para a subjetividade daquela família. Isso. E assegurou que esse espaço continuasse acontecendo. Por isso que, inclusive, a gente tem cesariana humanizada. Sim. Porque quando é necessário, graças a Deus, temos essa tecnologia, porque a gente não está aqui para abominar a tecnologia, não é demonizar por favor, a gente. não, Muito pelo contrário, a gente coloca ela num pedestal. Justamente porque a gente entende que ela é um recurso que salva vidas. E não uma cirurgia pra gente fazer assim, não, resolve isso aí logo, que aí nasce logo 15 numa tarde e resolve esse negócio de uma vez. Entende? A gente, então, é nesse lugar que eu queria chegar. Demonizar a cesariana, o parto né? ideal, e inclusive quando a gente tá... A Lê não trabalha com parto, mas assim, inclusive quando eu tô no pré-natal com as gestantes, conversando, eu tenho esse cuidado com elas, de não solidificar essa idealização do parto, porque normalmente não acontece como a gente planeja. Na maioria das vezes não vai acontecer como a gente planeja. E isso desde os pequenos detalhes até o desfecho final, que é uma caixinha de surpresas. Exatamente. E eu acho que, às vezes, na nossa sociedade atual, a maior dificuldade que a gente tem de atravessar o parto com as famílias é essa quantidade de variáveis. Essa falta de controle, esse desapego com o controle. Porque você não sabe quando o parto vai começar e você não sabe quando o parto vai acabar. E você tem famílias que ficam mais desesperadas que a própria gestante. Sim. Falando nessa questão, a gente falou sobre a episiotomia, né? Que é dependendo de como ela é utilizada, né? Vou deixar isso de forma bem evidenciada para não falar que a gente está sendo contra coisas que são necessárias, né? Igual a gente acabou de falar, que a gente não estamos demonizando o parto cesariano. É um parto também necessário dentro dos contextos ideais, dentro dos contextos necessários. A gente está mostrando que não é o único meio para você ter um parto. E às vezes é a escolha da maioria, né? Que não precisa, muitas das vezes. E a questão da violência obstétrica. A episiotomia, dependendo do contexto, ela vira uma violência obstétrica. Nós temos questões psicológicas, né, que são violências obstétricas. E nós temos aquela manobrinha, né? Sobe em cima, né? Cristeler. A Cristeler. Eu, esses dias, eu fiquei absurdo. Eu vi um profissional defendendo veementemente a manobra de Cristeler, dizendo que ela não é uma violência obstétrica. Só você empurrar o bebê para baixo. Meu Deus. Quando a gente, às vezes, vê na prática que não é só um empurrar o bebê para baixo. A gente vê profissionais subindo em cima da gestante. Basta olhar, né, Diego? Se a gente vê a cena, a gente constata. Né? Tanto que tem um vídeo que circulou. Tem um vídeo que circulou que tinha um cara gigante com um cotovelo em cima da barriga da mulher. Que é ali assim, rompe até o útero se deixa. Rompe, quebra a costela. A gente Quebra teve a aqui em costela, Friburgo um caso, entendeu? né? Quebra a costela, pode Alguns romper anos o atrás. útero,
pode romper alguma outra víscera. De um falecimento. Você tá na área há tanto tempo, você deve ter ficado sabendo. Uma menina menor de idade, inclusive, teve uma manobra de Christeller que, enfim, quebrou a costela, perfurou o pulmão e ela veio a óbito. Pois então. E é isso, a manobra de Christeller, que eu costumo chamar de manobra do tubo de pasta de dente, que é aquele que você vai apertando pra sair. Isso aqui é pressa? Tô com pressa pra nascer e vou apertar pra ver se sai mais pressa rápido. pra nascer medo, é má cultura. assistência de uma forma geral, né? É não saber assistir o parto, dar assistência ao parto. Porque o que eu imagino que aconteça na maioria dos casos é que a mulher fica muito tempo sem ser aferida, sem ter os batimentos cardíacos fetais aferidos, ou a própria pressão arterial da mulher aferida. E eles chegam no momento quando chega no momento do expulsivo, que eles veem que tem uma bradicardia, ou que está tendo um pico de pressão, ou ao contrário, faz de tudo para apressar, né? E aí... Mas se estivesse vindo controlando direitinho pressão, se estivesse organizando direitinho tudo. Fazendo o que tem que ser feito, vamos falar, recebe para isso. Assim, tô pensando em um dos recebe para fazer cenários. Isso. Então tem que fazer. Sim. O problema que nós temos hoje são profissionais que não fazem o serviço. Essa, é claro, é a filosofia do sextou. Eu só sou feliz fora do meu trabalho. Aí faz o trabalho mal e porcamente. Lógico, não são todos, tá? Nós temos profissionais excelentes. Nós temos profissionais que, né, realmente fazem o que tem que ser feito, acompanham de forma ideal, mas a gente tem aquela gama, que é justamente essa gama que fica em evidência. Sim. Porque, infelizmente, a gente não vê a pessoa propagando o parto maravilhoso que ela teve. A gente só vê a pessoa indo na internet falar do parto horrível que ela teve, a experiência negativa que ela teve. Inclusive, pela própria relação do cérebro com o negativo, a gente fica mais voltado para o negativo. Mas, para o povo que acompanha a gente saber o que é violência obstétrica e o que não é violência obstétrica. Porque tem muita coisa que as pessoas colocam que acham que é uma violência hospitalar, no caso, né? No momento do parto, que não é. Vocês conseguiriam falar um pouquinho do que é e do que não é? Bom, tem uma sequência de coisas que são violência obstétrica, né? E isso entra dentro de um conjunto estudado já de fatores que são considerados violências obstétricas. Mas no meu estudo, que eu acompanho mais a gestação e esse preparo espiritual e emocional, né? Pro parto, pro parir, pro maternidade, eu entendo que é tudo aquilo que atravessa, né? Porque o campo do parto ele é tão sensível que quando vocês estavam falando da manobra e ela falou sobre que não está assistindo, é literalmente quando o profissional não está assistindo a sutileza que está ali. Porque o parto demanda silêncio, demanda observação e assistência sensível para poder atender o que está acontecendo ali. Então, no meu estudo, a violência no parto, ela é tudo aquilo que atravessa o que está acontecendo ali, o que a mãe e o bebê precisam de verdade naquele momento. E todos os seres humanos são capazes de captar isso no momento do parto. São capazes de ficar em silêncio e observar e entender com a sutileza do momento o que precisa ser feito, que intervenção é necessária, se é necessária. Então, quando a gente naturaliza que as intervenções só vão porque é um protocolo, a gente está naturalizando violência, ao meu ver. Eu acho que a Vika vai trazer melhor o que está dentro desse quadro do que é violência. Sim, obrigada, Lê. Foi bem importante a sua fala agora. Eu concordo plenamente com a Lê. Tudo que como eu tinha falado antes sobre no fim das contas, eu acredito muito que o papel da doula, ele é esse papel de assegurar esse espaço seguro do nascimento. Esse espaço onde acontecem as sutilezas. Você é a guardiã do parto, né? Eu sou a guardiã do parto, exatamente. Eu tenho esse título em inglês, de verdade. Lindeza. Fantástico. Enfim, dentro desse cenário, a gente está ali assegurando esse espaço. Tudo e qualquer coisa que atrapalha, que interfere dentro desse espaço, como a Lê diz, é violência. Mas, beleza, vamos tentar colocar em palavras mais práticas, até para a gente conseguir olhar com uma visão jurídica mesmo. Porque uma mulher que sofre violência obstétrica, ela pode denunciar. Sim, e deve. E deve. Eu falo, denuncia. É difícil, é sempre muito difícil. Todo mundo que sofresse denunciasse... Sim, a gente tem 5 anos para denunciar, para pegar o prontuário e denunciar. Eu sei que no primeiro momento é muito dolorido, a gente só quer se entregar ao bebê e é isso mesmo, não é para lidar com isso no primeiro momento. Agora,
começou a sentir a leveza do final do puerpério, começou a avistar de longe a leveza do final do puerpério, procura seus direitos, tem que buscar o prontuário na maternidade, eles não podem não te entregar uma cópia do prontuário e fazer denúncia na ouvidoria. Pode entrar em contato com a gente no Frutos da Serra, a gente orienta direitinho como é que faz a denúncia. Na ouvidoria do hospital, na ouvidoria da Secretaria de Saúde. Isso também dentro dos hospitais particulares também tem ouvidoria. Então, é muito importante a gente fazer com que essas denúncias cheguem. Sim. Inclusive, você estava falando de manobra de Cristeller, que tinha um doido. Para mim, só pode ser uma pessoa doida. Dizendo que é ok, que às vezes é muito necessário. É uma manobra, ela já é proibida pelo Ministério Público Federal. Não sei se você sabe. Exatamente. A episiotomia ainda não, ela só é não recomendada pela OMS, mas a manobra de Cristeller, ela é proibida em território nacional. Exatamente. Fiquem atentos, profissionais de saúde. Sim. Está cometendo um crime fazendo crime. Meus alunos, o ruim do brasileiro é que o brasileiro se revolta, mas não sabe o que tem que fazer. A gente não sabe lutar pelos nossos direitos. Às vezes nem sabe mas é estratégico, né, Diego? Você sabe que é estratégico. Exatamente. A gente tá num movimento de tentar mudar isso, assim, mas é estratégico. Politicamente é estratégico que a gente não saiba lutar pelos nossos direitos. Olha o tamanho dessa terra toda que a gente tem. Exatamente. Se o povo todo fosse bem instruído, como é que iam roubar nossas riquezas, né? É igual às vezes eu escuto assim, não, eu tinha que fazer a cirurgia tal, mas aí eu fui informado que não tem no SUS. Não, mas tem que ter. Se você vai lá na Constituição Federal do que é o SUS ele tem que abranger tudo. Não existe não tem no SUS. Tem que ter. Então, se o SUS não disponibiliza porque não tem no hospital da sua região, ele tem que pagar o particular. O SUS tem que pagar o particular para você. Mas ninguém sabe disso. O que a pessoa faz? A pessoa vai fazer vaquinha, vai vender carro, vai... Sabe? Sim. Mas se ela souber que o SUS não tem essa história de que, essa cirurgia não tem no SUS, esse remédio não tem no SUS, tudo tem que ter no SUS. Sim. Só que a gente não sabe nossos direitos. Justamente. E eu ouço vocês e percebo como a mudança ela precisa ir muito para a base, né? Eu já falei das fases, né, do início da vida, mas eu fico muito tensa quando eu sei que tem profissionais ainda sendo formados com essas ideias. Sim. E ao vivo, agorinha. O tempo né? todo. Na universidade os professores ainda estão repetindo protocolos antiguíssimos, né? Exatamente. Então, o problema tá bem aí. Porque se já tem pessoas, assim, como a gente nesse momento, abrindo os olhos, vendo o óbvio, mas tem uma grande maioria chegando, né, se formando agora, indo para as maternidades, com uma ideia ainda engessada da violência, aí tá o problema. Então, acho que a estratégia é mesmo a gente se infiltrar onde formam as massas, né? Se infiltrar onde formam esses profissionais. E, por exemplo, o que você tá fazendo aqui, fazer um podcast que vai falar com quem tá se formando em enfermagem, com quem trabalha, detalhes, né? Que fazem a diferença. Exatamente. Porque o conhecimento é libertador. Sim. Uma vez que eu adquiro o conhecimento que eu sei aquilo, eu me liberto, de certa forma. Eu já evito que aconteça comigo, né? O que poderia vir a acontecer. Igual eu conto que se eu já fosse, apesar de não ter nada a ver com partos, mas eu conto isso, que se eu soubesse na época que aconteceu, eu não teria deixado. Sim. Me passaram uma sonda vesical, onde a profissional jogou a sonda em cima do colchão. Que isso? E depois que eu fui estudar, eu vi que é um procedimento totalmente estéril. Sabe? E ela jogou a sonda em cima do colchão. E ela me passou a sonda com uma luva de procedimento. E detalhe, antes dela passar a sonda, com a luva na mão, ela amarrou o cabelo. Cara, então assim, ela fez uma lambança que se eu soubesse, eu ia falar assim, você vai passar essa sonda na sua mãe. Em mim não, chama outro profissional. Em mim você não bota a mão. Mas eu não sabia. Eu não sabia nem que o procedimento era estéril, eu não sabia nada disso. E ela pegou e jogou a sonda em cima do meu... Ela abriu a sonda e jogou no meu colchão. Tirou a luva do bolso, vestiu, pegou a xuxinha no outro bolso, amarrou o cabelo. Meu Deus, entendeu? Gente, nem eu que sou doula, eu não faço nem... Gente, só pra deixar claro, doulas não fazem nenhum procedimento clínico. Zero. A gente não faz procedimento clínico nenhum. Eu tenho o maior cuidado pra pegar numa placenta que já está parida. Quanto mais... Gente, então conhecimento é importantíssimo. Mas respondendo rapidinho a sua pergunta praticamente sobre a violência obstétrica, o que a gente pode considerar violência obstétrica com certeza? Num campo menos
mais velado. Violência psicológica, por exemplo, inverdades sobre a saúde do bebê e a saúde da mãe, para justificar qualquer tipo de conduta que a mãe não queira. Tipo, seu bebê está em sofrimento quando não está. Ou seu bebê está com um cordão enrolado no pescoço e vai morrer quando nascer, quando isso, na verdade, na prática não acontece. Ou seu bebê... Aconteceu comigo uma vez nessa minha história. O seu bebê está pélvico, né, sentado, Eita. e não pode nascer por parto normal. E quando chegou para cesárea, no dia seguinte, estava lindo, encaixadinho. E bebê pélvico nasce em parto natural também. Sim, mas aí a gente entende... Às vezes ele vira, encaixa. Você consegue, na manobra de Leopoldo, você consegue até virar ele. Sim, mas aí a gente entende também a limitação do profissional, de cada profissional. Aqui em Friburgo, a gente não tem parto pélvico. A gente tem uma profissional que faz versão cefálica externa, mas ela só faz lá no Maria Amélia Buarque de Holanda, lá no Hospital Maternidade Maria Amélia, lá no centro do Rio. Então, assim, a gente em Friburgo, a gente não tem a versão cefálica externa, que é a manobra de Leopoldo que faz por fora, para virar o bebê. E a gente não tem uma equipe que acompanhe parto pélvico. E ok, realmente, assim... Precisamos de profissionais que tenham segurança para poder atender o parto que a gente quer. Então, assim, voltando. Violências obstétricas. Inclusive, não aceitar plano de parto na entrada do hospital é violência obstétrica. Não assegurar a mulher e a sua família seus direitos durante a estadia no hospital é violência obstétrica. Ou seja, temos direito a acompanhante. Aí fala que não pode. Aí diz que tem que escolher que não pode esse porque é muito velho, que não pode aquele porque é muito novo, que não pode aquele... Porque é homem. Porque é homem. Sim. Temos direito, está escrito na lei, direito ao acompanhante de sua escolha. Exatamente. Ponto. Segundo, temos uma lei da doula. Temos 5 anos de lei da doula. Acontece de chamar a doula depois que pariu. Sim. Aí chama a doula. Aqui a doula pode entrar. Pode mandar entrar a chega, doula. Já passou tudo, parto, a criança já tá até amamentando. Aí, para não dizer que a doula não foi barrada, mas foi. No final das contas, a gente denuncia do mesmo jeito. Mas, enfim. E essa lei foi aprovada municipal agora também, né? Agora, esse ano a gente tem essa lei municipal, mas a gente já tem a lei estadual desde 2017. E aí... A lei estadual garante que, além do acompanhante, a mulher pode ter a sua doula. Né? Ou um ou outro. Não é um ou outro. Atualmente, o Hospital Maternidade comete violência obstétrica na recepção com todas as mulheres que chegam com doula e acompanhante. Sendo bem clara. Aí temos... Beleza, essa é a parte facinha, que também é a enfermeira que fica debochando da cara da gestante que está parindo com dor, ou que ignora quando a gestante fala com ela, praticando o tal do gaslighting, tipo, eu não sei do que você está falando, eu não falei isso, você não está bem não, você já está, você está em outro lugar, deixa que é assim mesmo. Ou, na hora de parir, na hora de fazer, não doeu. Ou... Que acontece muito na nossa maternidade. Tchau, muito obrigada. Não, menina, deixa, daqui a pouco, ano que vem você tá aí de novo. Pra caramba, com todas as mulheres. Novinha, então, se bater lá parindo, já fala assim, ano que vem você tá aí de novo com outro. Não se despede muito, não. Assim, nesse nível. Então, isso já é violência obstétrica. Aí a gente tem também a violência obstétrica antes de chegar no hospital, que é dentro dos consultórios do pré-natal. Quando a gente de novo, mal informado do nosso estado, quando a gente não tem o atendimento necessário para as demandas que a nossa gestação está trazendo, quando a gente não tem o pré-natal oferecido pela municipalidade de maneira adequada, como foi por muitos anos aqui em Friburgo, né? Assim, não precisa, gente, deixando claro, não ter um médico obstetra no posto de saúde não é violência obstétrica. A gente aqui em Friburgo, principalmente, que os partos as gestações de risco habitual são acompanhados, o pré-natal é feito dentro das ESFs, né, das estações de saúde da família, a gente, muitas vezes, tem enfermeiros fazendo o acompanhamento de pré-natal. E isso é perfeitamente regular. Sim.
Inclusive, muitas vezes, os enfermeiros são mais cuidadosos com os detalhes do que os próprios médicos. Mas isso é de profissional para profissional. Agora, não é para você achar que você está tendo um pré-natal ruim porque você está sendo acompanhado por um enfermeiro ou uma enfermeira. Pelo contrário. Muito pelo contrário. O médico... Por isso que na regulamentação do atendimento pré-natal municipal, quem é acompanhado por pré-natalista ou médico obstetra são as mulheres de alto risco. De risco aumentado. Que nesse caso caem as mulheres menores de 18 anos, maiores de 40, se eu não me engano. Maiores de 35. 35 ainda? Nossa, gente, não precisa. 35? 35. Chamando de geriátrica de 35 anos? Tanto que... eu tive uma paciente agora há pouco tempo atrás. Eu tive uma paciente não, né? Eu estava no estágio, chegou uma paciente e a gente encaminhou ela para maternidade porque ela tinha 36. Caramba, é super jovem, gente. Não sei se mudou agora, porque muitas coisas estão mudando, né? Sim, Eu não sei se agora, pode ter mudado, não sei se agora mudou. Mas, enfim, é isso. Não ter um médico obstetra no seu parto, se ele é um parto de risco habitual, nem no parto, nem no pré-natal, não é violência. Não é violência. Tá? Pelo contrário. A gente precisa colocar os enfermeiros no lugar de importância que eles têm dentro... Exatamente. Principalmente dentro desse Até cenário. porque quem tá ali estuda muito, se especializa. E, Diego, olha cada convenhamos, detalhe. o médico estuda pra achar merda. Desculpa o palavreado, gente. Esqueci. Sim. Esqueci que a gente estava gravando. O médico estuda pra ver o problema. Não é pra... assim, pra é claro... acompanhar. A gente estuda para entender como que a coisa deveria funcionar. Exatamente. E o médico estuda para consertar quando ela não está funcionando. Exatamente. Então, quando a gente está assistindo um papel parto, fundamental. é fundamental e honrável. Agora, quando a gente está olhando para um parto, que não é um evento hospitalar, é um evento fisiológico, fantástico. o médico vai estar fazendo o quê? Procurando o evento hospitalar que ele precisa assistir. E às vezes não E encontra. é muito difícil, eu eu entendo o quanto deve ser difícil, porque o treinamento não é hands-off, não é não vou tocar. O treinamento é pelo contrário. Quem vai fazer o parto sou eu. Mas não é, né? Exatamente. Então, assim, o problema mora muito nesse lugar da gente entregar para o médico esse poder que, no fim das contas, não é dele. E aproveitando esse gancho, achar que quando o médico opta por não pegar esse poder que não é dele, acha que é violência obstétrica. Por exemplo, chega a gestante lá, tá com trabalho de parto, aí chega o familiar junto, aí passa 2 horas de trabalho de parto. O bebê não nasceu. O bebê não nasceu, tem que fazer cesárea. Não tem. É violência. Começa a reclamar que é um absurdo. Já tá em 2 horas de trabalho de parto e não faz a cesárea. Que não, ou mais. Quando tá 8 horas, ela já está 8 horas aqui. E a gente é amigo. Ainda mais se for o primeiro parto, é que demora mesmo. Sim. Né? Não, e 8 horas. E realmente, isso... Aí é uma questão que nós do Frutos da Terra somos muito poucas para tentar começar a resolver. Porque isso volta lá no pré-natal. Na base que a Letícia estava falando. Falta de mínimo conhecimento fisiológico, de entender como funciona o corpo, como que a criança sai daqui de dentro, por que não pode sair fugida correndo. E por que demora e por que não demora. Por que demora, por que tá doendo, o que é que tá doendo e por que tá doendo. Exato. Por que você não vai morrer disso se tá tudo bem, se você tá sendo bem assistido. Exatamente. Não, o importante é ver se o feto não está em sofrimento fetal. Se ele não está em sofrimento fetal, você ainda está no trabalho de parto fisiológico. E entender como manejar a dor, como lidar com a dor, como não encarar a dor como um grande sofrimento, porque, no fim das contas, é a única dor que o ser humano sente, assim, dentro de um aspecto natural, né, gente? Eu não tô falando desses outros gostos diferentes das pessoas. É a única dor que nós sentimos que não é uma dor que vem de um sofrimento. Foi associado a isso por muitos motivos. Tem crenças religiosas, tem, enfim, o patriarcado de uma maneira geral que instituiu na sociedade essa ideia de que a mulher precisa ser
punida por ser mulher. Exatamente. E aí a nossa punição é o parto. Isso não existe. Punição é o dor de parto. O Michel Odan, que é um grande estudioso, um dos maiores estudiosos do início da vida no mundo, ele traz também que a dor ela pode ser olhada como algo cultural. A gente esperar que o parto vai ser doloroso é algo cultural. E tem várias evidências que mostram que a fisiologia, ela não necessariamente ela vai levar a mulher ao sofrimento. Então, todas essas informações que a amiga acabou de falar, elas podem chegar na gestante, antes dela ser parturiente, antes dela parir. Então, para ela chegar naquele momento, enfim, tanto a parte que envolve a política da coisa, quanto a parte da fisiologia, eu acho muito irreal a gente naturalizar que chegue no parto e a gente não saiba nada. E a gente tá, inevitavelmente, terceirizando esse ato, porque se eu não sei nada, alguém vai ter que me avisar se eu posso, se eu não posso, se é... Exatamente, o que eu devo fazer, como eu devo me portar. E se tá doendo assim por tanto tempo, alguma coisa deve estar errada. errada. E se ele não está fazendo uma cesárea em mim, ele está cometendo uma violência. Exatamente. E aí é muito doido, porque esse cenário que você traz, ele vira a mesa, né? Que é o contrário, é a família, é o desespero da família. E aqui em Friburgo aconteceu isso por algum tempo, tá? Em cima desse caso específico, desse óbito materno que houve um sensacionalismo em cima. E aí a pessoa que pegou a bandeira para levantar a bandeira do vamos melhorar a maternidade, batia justamente nessa tecla. Na tecla do... a família estava pedindo uma cesárea há muitas horas já e ninguém do hospital estava realizando a cesárea na menina. Como se fosse uma vontade, né? Como se fosse... vontade. Não estou defendendo a equipe, não sei qual era a equipe, não sei como foi a conduta e não sei se de fato tinha uma indicação de cesárea. Eu acho muito difícil porque a nossa maternidade tem uma taxa ainda altíssima de cesariana. A OMS prevê no máximo 15%, assim, podendo esticar até 18% de cesarianas. E a nossa maternidade, até 2 anos atrás, ainda estava apresentando quase 50% de partos cirúrgicos. Sim, ali é muito parto então, cirúrgico. assim, não é questão de parto normal forçado. Assim, nem sempre. É uma questão de entender como funciona. E aí é o momento que o pessoal atrapalha até o movimento, né? Você levanta uma bandeira para defender uma família que de fato sofreu uma violência, mas com um argumento trôpego. Aí você acaba com tudo. Aí Exatamente. não tem como, né? Mas é querer embarcar no acontecimento para se autopromover. Isso tem. E a gente vê isso. E se você parar para olhar, quem está acompanhando a gente, a maior forma de se desinformar é pegar esse bonde do pessoal que aproveita acontecimentos para se autopromover, sabe? Porque eles pegam acontecimentos e jogam na mídia de uma forma totalmente avessa, só para se autopromover. Mas não faz o mesmo trabalho quando tem coisas boas acontecendo, você não vê. É verdade. Entendeu? Às vezes tem projetos maravilhosos acontecendo e você não vê nenhum deles lá, fazendo aqueles vídeos, né? Eu acho algo desnecessário. Vamos fazer um sensacionalismo positivo, né? Entendeu? Vamos mostrar. Igual, por exemplo, eu não vi ninguém, tá? Não vi ninguém ir lá e fazer assim, olha, estamos aqui com um monte de enfermeiro que tá de folga, mas veio voluntariamente participar da campanha do Covid e vacinar. Eu fui um. Sim. Minhas folgas, eu ia pra onde? Eu ia pra posto de saúde vacinar Covid. Por quê? Porque as filas eram gigantes. Não tínhamos profissionais suficientes para isso e a gente ia sem receber. E detalhe, comendo por conta própria. Sim. Lanche, almoço, água por conta própria, que não davam nada. Sim. Então, assim, a vontade de você sair de uma pandemia era tão grande que a gente ia lá voluntariamente. O que a gente via? Esses pessoais fazendo mídia com aquele profissional que, às vezes, por cansaço, cometeu um erro. Sim. Entendeu? Aí erro. Ficava falando que não tá aplicando a vacina, que porque não sei o quê, porque tá guardando para aplicar no parente. É a mesma coisa que acontece com a gente quando o assunto é parto normal, é a mesma coisa. Se acontece uma coisa com um parto vaginal, que é uma tragédia, alguma coisa, uma fatalidade, é mídia em cima. Exatamente. Mas a gente não pensa que todo nascimento apresenta risco. Exatamente. Independente da via de nascimento. Eu sempre falo isso para as pessoas. Por isso que a gente fala que é risco habitual, não é sem risco. Uma mulher de risco habitual é uma mulher que está tendo uma gestação perfeita conforme o esperado. Mas pode ter o risco habitual, mas existe um risco. Exatamente. Qualquer vida
está em risco. A vida Essa é a natureza da vida, né, gente? Nasceu, morreu. Eu estava na maternidade, eu vou contar isso rapidamente. Eu estava na maternidade, nós estávamos fazendo... o contato com a maternidade foi muito na parte dos estágios, né? Porque eu não tenho esse talento para... não tenho esse talento para materno infantil, não é minha praia. Mas a gente estava na maternidade e tinha uma menina que ela era risco habitual. Aí fui para a unidade, estava internada e estava lá no risco. Naquela parte ali embaixo, ali, não sei se ainda é ali embaixo. Na parte das grávidas que ficam internadas para observação. Uhum. Ela estava lá. Mas a gente olhou o prontuário, era uma gestação de risco habitual, sabe? Aí fomos lá, chegamos lá, entramos, todos os estagiários, e a gente começou a fazer a ausculta de BCF, né? Aí chegamos para ela, falamos assim, boa tarde, a gente pode fazer a ausculta dos batimentos cardíacos do seu bebê? Ela pode. Aí ela levantou assim o pijaminha, né? A gente cobriu a parte de baixo, ela levantou. A gente está procurando, não acha. Aí a menina que estava vendo falou assim, Diego, eu não consigo achar, vê se você acha. Aí também estou lá com o sonar, procura, não acha. Eu falei, vou chamar a professora. Ela, não precisa chamar a professora, não. Meu feto está morto. Aí a gente ficou com a cara no chão, né? Aí a gente falou assim, não, desculpa, a gente não sabia. Aí ela falou assim, não, tudo bem, é que eu tava com esperança de vocês conseguirem ouvir. Ô, bichinha. Então, assim, mesmo sendo um risco habitual, o Coisas bebê veio acontecem. coisas acontecem. A minha gestação era de risco O bebê habitual veio, também. aquilo ali, olha, eu fui pra casa, que ela falou assim mesmo, não, eu tava com a esperança de vocês conseguirem ouvir o batimento. Bichinha. Ao mesmo tempo, eu levo a gente a pensar também em tomar mais cuidado com os nomes que a gente dá, né? Porque óbvio que é risco habitual, óbvio que eu nasci, eu vou morrer em algum momento. Mas como a gente tá no movimento de lembrar que o parto é fisiológico e que toda mulher consegue parir, até que se prove o contrário, né? Sim. Tomar cuidado com os nomes que o hospital dá, né? Porque aí vem uma gestante que tá já com medo, mas será que faz vivo o parto normal, né? E aí, risco habitual, aí vem a palavra risco, vamos lembrar. Só que a gente não traz com cuidado e com a verdade que é, de tipo, óbvio, a gente vai preparar pra morte e pra vida. Se você engravidou, seu bebê pode nascer ou ele pode nascer morto. Acontece, a gente vai conversar sobre esse limiar da vida e da morte. E evitar ao máximo que ele nasça morto, Exatamente. né? Trabalhar para que ele chegue vivo, com saúde vivo. plena. Cuidar de tudo que envolve isso. Sim. Mas aí a gente tomar esse cuidado, né? Porque por ser exatamente como vocês estão falando, do médico estar preparado para intervir e para procurar o problema, quando a gente leva a gestação e o parto para esse ambiente que está voltado para o problema, a gente esquece de cuidar da potência da vida, da potência da fisiologia e enfatiza... Enfim, imagina, você engravidou e você só vai fazer o pré-natal no hospital, você não tem uma doula, você só está indo cuidar das possibilidades de problema. Você não está cuidando da nutrição que envolve, que precisa uma gestação e um parto. Sim. Então, você ter, às vezes, uma doula, você vai cuidar do seu emocional, você vai receber essa escuta e tudo que reverbera em você quando vai vir uma vida. Então, tô ouvindo vocês entendendo que engravidar e ir para esse ambiente que ainda tá só voltado ao problema, ele pode ser muito prejudicial e até encaminhar para muita cesárea, encaminhar para partes traumatizantes, porque a gente não tá cuidando desse cenário como ele realmente pede. Exatamente. A gente tem que sair dessa visão, desse olhar de que é tudo hospital. Nós somos muito hospitalocêntricos, né? Tudo é hospital. Sim. A gente acha que tudo que eu só vou fazer no hospital. Não, cara. Saúde a gente faz com muita coisa. Saúde é esse movimento de vida o tempo inteiro. Tudo que você olha é saúde. Sim. Uhum. Entendeu? E eu tenho uma gama gigante de profissionais que estão, na verdade, trabalhando em prol dessa melhora na saúde. Temos as doulas, nós vamos ter na hora do parto, né, o papel importante das enfermeiras, dos técnicos de enfermagem, juntamente com o médico. Mas essa importância de mostrar para as pessoas que eu não preciso só ver tudo com relação ao meu parto só ali no hospital. Eu posso estar na minha casa com profissionais me orientando, tendo esse preparo para o parto, essa gestação de forma correta, porque a saúde é esse movimento constante. Não é só no hospital que eu vou resolver. Não é verdade? É educação, é autoeducação, é buscar, pesquisar. Quem tem acesso à internet, hoje quase todo mundo tem muito material para entender o que é uma gestação, o que é um parto. Isso é parte da saúde também, né? Isso é a autonomia da saúde. Os altos cuidados que eu tenho que ter. Fantástico, fantástico. Eu vou agora agradecer às nossas parcerias, né? Falar um pouquinho das nossas parcerias. Eu vou até apertar o pause aqui no Facilita. Cadê? Aperta o pause? Apertei o pause.
vou apertar o pause no Facilita para falar um pouquinho do Facilita, mandando um abraço pro meu amigo Gilcimar Brito. Eu até estava falando com as meninas antes de começar aqui o programa, que é o podcast Pai, né? O Papo Campeão. Foi o podcast aí que nos incentivou, foi o Gilcimar Brito que nos incentivou a começar esse projeto, onde nós estamos aí em fase de reestruturação. Gostaria até de dar uma satisfação ao nosso público em casa, que o Diogo, por enquanto, não está podendo vir gravar comigo, ele está um pouco enrolado, né? 2 empregos, fora a pós-graduação, então ele está bem comprometido, bem sem tempo, mas assim que ele conseguir aí acertar um pouco a vida, ele volta para participar desse projeto, que é um projeto nosso, é um projeto que a gente acredita que vai ainda florescer demais. E o Facilita Rádio na Loja é o nosso primeiro parceiro comercial, é aquele que acreditou também no nosso projeto, e a gente ainda não buscou nenhum outro parceiro, porque a gente quer mostrar para quem for entrar como parceiro que nós temos realmente essa proposta, nós estamos fazendo essa proposta acontecer. Mas o Facilita Rádio na Loja, ele tem um projeto maravilhoso, onde você que tem a sua loja, você que tem o seu comércio, você que tem ali a sua estrutura e tem a sua demanda, a sua clientela, você vai ter uma rádio personalizada para você, em cima do que você vende, em cima do que você oferece ao seu público, com as músicas de suas escolhas, o comercial de sua escolha, anunciando seus produtos, tudo voltado para o seu nicho, bem especificado. Você entra em contato aí com o nosso Gilcimar Brito para contratar aí os serviços da Facilita Rádio na Loja, que está vindo com uma novidade. O Gilcimar vai contar para vocês lá essa novidade lá no Instagram dele, tá? Também quero agradecer a parceria do meu Diogo aí, que foi embora, me deixou. A parceria do meu amigo Marcinho, da Star Fitness. Ele é um cara fantástico. E lembrando, né, que treinar, né, você faz atividade física, ela não é só para estética, tá? É importantíssimo para a saúde você manter o seu corpo em atividade. E a Star Fitness, ela conta com uma estrutura fantástica. Os aparelhos são incríveis, os aparelhos são todos novos. Aqueles que não são novos, a manutenção está sempre em dia. Eu estou lá há 4 anos e confesso que eu nunca vi um aparelho parado por estar quebrado. Legal. Ele mantém a manutenção fantástica, você tem todo um acompanhamento, você vai ter profissionais ali que vão estar te acompanhando dentro do seu objetivo. Né? Por exemplo, nós temos um pela manhã, o Felipe, que ele é um profissional excelente. Ele, se você for um idoso que quer entrar para a academia, mas tem medo, você vai ter o acompanhamento pelo Felipe, que além de educador físico, ele é enfermeiro. Então, assim, é fantástico, tá? E ele fica ali na avenida, vai na Avenida Galdino do Vale. Ela fica ali depois do posto de saúde, do posto de gasolina Fit, né? Ali na avenida, no segundo ponto de ônibus. Procura lá o Marcinho, sei. ele tem... Onde ficava o restaurante japonês? Onde ficava o restaurante japonês, tá? Procura lá o Marcinho, ele tem plano bimestral, plano trimestral, semestral, anual. Então você consegue fazer o seu planejamento para treinar e pagar um pouco mais em conta com descontos, se você fizer esse planejamento aí. E por último, mas não menos importante, nossos amigos da Cult Barbershop, que é uma barbearia fantástica, fica ali na Avenida Erasmo Braga, número 14, e eles têm uma novidade que eu falei no último programa, que eles estão com cursos. Além de ser uma barbearia, onde você pode chegar lá, cortar seu cabelo, eles têm cursos, tanto de especialização para quem já é barbeiro, quanto cursos para iniciantes. Então, se você tem esse interesse de iniciar nessa profissão, você procura a Cult Barbershop, ali na Avenida Ernesto Basílio, número 14, fica ali na Galeria Central. Tá? Sei. Fica ali na Galeria Central. Então, eles têm essa proposta aí do curso para iniciante e curso de especializações para quem já é barbeiro. A Galeria Central é aquela que atravessa para Portugal? Isso. Tá? Então, vocês procuram ali o Cult Barbershop, lógico, né? Quiser manter também o visual, cortar o cabelo, fazer a barba, procurem também nossos amigos. E eles anunciaram ontem no Instagram, sigam lá o Instagram, @CultBarbershop. Eles anunciaram ontem no Instagram que tem novidades para vir aí nos atendimentos. Então, vamos ficar de olho nessas novidades. Interessante. Show? Bora. Muito obrigada. Eu também quero muito agradecer a participação de vocês, né? Da Mica, da Letícia.
Foi fantástico, fantástico, fantástico. Acho que deu para mostrar que o ato do parto é muito mais do que botar a criança para fora. Né? Tem tudo, e vem, né, desde a concepção, Sim. desde o coito até o nascimento. Eu achei que foi fantástico, fantástico, fantástico. Sigam o Instagram lá do projeto delas. Fala qual é o Instagram. O Frutos da Serra tem um Instagram que é @Frutos da Serra, como diz, tudo junto. A gente não consegue ficar muito ativa por lá, né, amiga? E, na verdade, eu sou péssima nessa brincadeira de instagramizar o projeto, a profissão. Mas eu também tenho meu Instagram profissional, que tem bastante conteúdo lá, que é o mica.borba, BORBA. Isso no Instagram, né? A Lê também tem o dela, onde ela divulga o trabalho dela, que também é incrível. Tenho Letícia, @Letícia.guardiadavida, e o meu grande projeto de estudos online é a Casa Matriz, então é @portal Casa Matriz. Fantástico, fantástico. Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação. Antes de deixar vocês se despedirem, eu quero mandar um abraço para nossa amiga Ingrid Santiago, que ela entrou para o nosso projeto, e se vocês quiserem também entrar em contato com ela é minha personal media, né? Ela está ajudando a gente a lidar com... Eu não sei lidar com o Instagram também, eu tenho que aprender, estou começando a aprender. Ela pegou no meu pé que eu fiquei nessa semana a gravar alguns vídeos, eu não gravei nenhum, muita correria. Mas, Ingrid, eu vou gravar, tá? Manda um abraço para você que está ajudando muito a gente. E você que tem seu Instagram e quer alguém para te ajudar a alavancar, a saber a que horas postar, o que postar, como que eu faço, qual a dinâmica, vai lá no Instagram, @IngridSantiago. Ela é fantástica, tá? Maravilha. O espaço é de vocês para se despedir, fiquem à vontade. Queria mais uma vez agradecer o espaço, Diego, muito bom. Agradecer a quem está ouvindo, quem ouviu até aqui. É muito importante para a gente poder ter esse espaço, não só de divulgação do nosso trabalho, mas também para poder estar tendo esses debates, estar trazendo, no gerúndio, esses debates sobre o que é que a gente acredita, né, para a melhoria do planeta, de uma forma geral. Fantástico. Também agradeço muito. Movimentos como esse são sementes. Eu tenho certeza que cada pessoa que ouvir vai tocar em algum lugar e vai fazer diferença no seu trabalho. A gente falar do início da vida é repensar a sociedade, principalmente nesse momento político que a gente está. Então, a gente olhar para quem são as gestantes, como nascem os bebês, é saber que daqui 20 anos, 30 anos, esses bebês vão estar se tornando adultos diferentes. Então, que esse assunto cresça cada vez mais. É um trabalho importantíssimo. Agradeço muito mais uma vez a presença de vocês e me despeço agradecendo a cada um que acompanhou a gente até aqui, que vem acompanhando o nosso trabalho. Se inscrevam no Instagram, deixa o like, se inscreve no nosso canal no YouTube. Nós devemos mudar, tá, o nosso canal no YouTube. A gente vai colocar o link do canal novo. A gente teve um problema com esse YouTube que nós estamos usando, com essa página, né, que a gente está usando no YouTube. Nós devemos trocar. Mas siga a gente, dá seu like, manda sugestões, sugerindo temas, mandando perguntas para a gente responder. Fiquem à vontade. Nós precisamos e contamos também com o apoio, a parceria de vocês, tá? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana.